O momento que os fãs das antigas de Contém um Grama mais aguardavam chegou. A linha Velvet está novamente entre nós. Quando, infelizmente, a Contém um Grama decretou, não sei se chegaram a decretar falência, mas quando a marca, fechou as suas lojas por todo o Brasil e sumiu do nosso mapa, eu não imaginava que alguns anos depois eu estaria aqui fazendo resenha da base Velvet. Aliás, uma das minhas primeiras resenhas, eu acho, aqui do canal foi da base Velvet da Contém um Grama há 7 anos, lá em 2015. Essa resenha da Velvet antiga ainda está aqui no meu canal, caso você tenha um pouco de curiosidade para ir lá dar uma assistidinha. E aqui estou para resenhar a linha Velvet, que agora não vai contar somente com uma base, mas será uma linha completa de preparação de pele. E eu tô muito ansiosa porque eu ainda não utilizei nada. Claro que eu fiz a minha lição de casa e eu fui lá no canal da Júlia para assistir o vídeo que ela postou falando um pouquinho mais sobre o desenvolvimento da linha Velvet, o conceito por trás da linha, qual é a proposta e etc. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, depois que você terminar o meu vídeo aqui, você vai lá e assiste, porque tá bem bacana. Eu vou tentar trazer algumas informações que a Júlia passou por lá, mas claro, nada melhor do que você assistir direto da fonte, né? E acredito que desde que a marca anunciou seu retorno para o mercado nacional, um dos maiores pedidos de retorno, de produtos tenha sido a base por parte da audiência. Inclusive eu fiz parte desse coro, viu? Bom, mas o que temos que ter em mente também é que não é o mesmíssimo produto. Lá era 2015, hoje estamos em 2023, novas formulações, novas matérias-primas, inclusive a tecnologia hoje tá muito melhor, né? E no vídeo que a Júlia postou lá no canal dela, ela já deixou claro que essa não vai ser a única base, que a galera que gosta lá do rebocão de alta cobertura vai ser agraciado também. Então, bora conhecer os produtos que fazem parte da linha Velvet atual. Seguindo então uma proposta de preparação de pele mais clássica, eu vou começar pelos Primer Colors. São produtos neutralizadores de cor com uma textura primer. Eu achei a junção muito inteligente. Primer translúcido de acabamento mate que neutraliza colorações e melhora a textura da pele. Fórmula translúcida, acabamento mate aveludado, suaviza linhas finas, diminui poros, controla o brilho da pele, aumenta a durabilidade da maquiagem, não comedogênico, vegano, sem testes em animais, testado dermatologicamente e testado oftalmologicamente. São 4 cores, tem o vermelho ou terracota, o laranja, amarelo e o verde. A volumetria é de 10 ml e o valor de cada um é de R$ 46,90. Para quem não conhece produtos neutralizadores ou corretores e etc., eles são produtos que vão ajudar a neutralizar as colorações da nossa pele. Então, por exemplo, o amarelo serve para neutralizar manchas roxas e olheiras, o verde para neutralizar a vermelhidão, o laranja para neutralizar manchas e olheiras mais azuladas, e o vermelho para neutralizar manchas e olheiras mais esverdeadas em peles mais escuras. Quais são os tons que eu vou utilizar na minha pele, então? Eu vou utilizar o amarelo na região das olheiras, o vermelho para disfarçar um pouco a pigmentação da vermelhidão que eu tenho aqui nas maçãs e em algumas áreas do rosto, e eu vou utilizar um pouco do laranja nessa hiperpigmentação que eu tenho aqui no buço por causa de anos de cera. Eu já passei o primer amarelo aqui nessa região da minha olheira. Vocês estão vendo como já tá bem mais iluminado? Não confere cor, não dá pra ver que tá super amarelo, mas ele já dá uma boa iluminada na região, olha a diferença. Vai ser algo que eu acho que vai ser um pouco mais difícil de ser perceptível em vídeo, mas pessoalmente eu vejo diferença, sabe? Não é aquele negócio, ai meu Deus, cobriu, que nem como se eu estivesse utilizando um corretivo. É um disfarce óptico muito mais discreto, principalmente para quem gosta de pele um pouco mais fina e um pouco mais natural. Olha só como ele já tira o brilho também, aí já vem a questão do primer ser de acabamento mate, então ele vai tirar aquele brilho excessivo da pele. Me contem aí se vocês, conforme eu vou aplicando, se vocês conseguem visualizar a diferença. Agora vou ao verde, eu vou começar aqui pela maçã e agora aplicando no nariz. Ah, o verde eu acho que fica mais evidente, a mudança de tonalidade e como o produto ele realmente dá aquela disfarçada na coloração. Olha só a diferença. Estão vendo?
E finalizo com um pouco do laranja aqui no bolso. Aí você vai pensar, mas Amanda, vai ficar muito laranja. Se eu não fizer isso, a base é cinzenta nessa região. Então mesmo que agora fique um pouquinho laranja, depois quando eu vier com a base, vai ficar maravilhoso. Acho que agora de longe fica até mais perceptível, né? Tô impactada, mas vamos continuar, vamos pra básica, acho que é o que vocês estão querendo saber, né? Recebi 3 tonalidades da base. Essa daqui é a base Velvet Segunda Pele de Contém 1 grama. Sim, ela é uma base que não é exatamente a base que provavelmente vocês esperavam, já que a base Velvet lá de 2000 e tantos, né? 2014, 2015, era uma base de alta cobertura. Essa daqui é uma base, uma proposta de segunda pele, cobertura média, aquela cara de bonita, né? Aquela pele com cara de saudável, mas que tem uma cobertura construível. E vocês estão sentadas? Estão sentados? 35 tonalidades, mais uma vitória para o nosso mercado nacional. Não esperava menos de Dona Júlia, né? Mas 35 tonalidades. Segunda marca, a maior tonalidade, a maior gama de tonalidades do mercado nacional. Se eles estão falando, então eu acredito, né? Mas eu vou dar uma confirmada e deixar aqui na descrição para vocês essa informação. Segunda marca é uma base fluida com acabamento semi-mate e tecnologia de refração de luz pele para uma pele naturalmente luminosa. Então, acabamento semi-mate acetinado, textura fluida e sedosa, efeito blur, cobertura média construível, vegano, cruelty-free, dermatologicamente testado e hipoalergênico. Volumetria de 30 ml, aquele padrão que a gente já conhece, e o valor dessa base é de R$ 94,90. Segundo a marca também, a fórmula é enriquecida com ativos hidratantes, mas aqui no site não informa quais ativos são esses. Olha, preciso dizer que eu gostei muito da estética da embalagem, viu? Embalagem preta, que coisa mais linda. Claro que se pensar com um maquiador, putz, daqui pra sujar, pra manchar, né? Mas é lindo, não é lindo? É lindo. Tem acabamento meio fosco, a embalagem, o toque também. E aí o Velvet tá no efeito mais brilhoso, é um adesivo, mas um adesivo de efeito mais brilhoso. É tipo uma bisnaguinha, só que ela é mais firme. A tampa é de rosquear, então se você fechar bem não vai ter vazamentos, ó. Ela tranca bem. E aí tem o biquinho, tipo de uma bisnaguinha. Como ela é bem fluida, não precisa apertar muito pra ela sair. Daqui é a 50, mais clara, e fundo mais amareladinho. Essa é a 60, que pra mim tem um subtom quase neutro. Neutro meio quente. Acho que vai ser uma tonalidade bacana pra utilizar no verão. Que ela tá vendo que ela tá ficando um pouquinho mais escura. E essa daqui é a 70, que tem um fundo um pouco mais rosado, neutro rosado eu diria, porque eles não colocaram descrição das tonalidades, então eu tô supondo aqui conforme o desempenho da base na minha pele, né? Então olha só como a 70 praticamente some, né? Então deu certo tanto a tonalidade como o subtom também. Vou aplicar algumas gotinhas, eu tenho feito dessa forma, aplicação, aplicando um pouquinho assim, e aí depois espalhando. Eu vou espalhar com um pincel kabuki de um lado e esponjinha do outro pra gente ver se tem diferença na cobertura, tá? Ela é muito fininha. Eu já imagino que ela vai ser bem elástica por causa da textura, não tem como uma base fluida como essa não ser uma base elástica. Olha só como ela já espalhou super bem. A aplicação é muito rápida, realmente ela é muito elástica, se estica muito bem, tem uma ótima espalhabilidade. Cobertura de fato é uma cobertura média logo de cara. Claro que se você aplicar menos do que eu apliquei, sua cobertura vai ser um pouco menor do que essa cobertura que está sendo vista na minha pele no momento, né? Mas é uma cobertura bem bonita, cobertura média. Eu ainda vejo um pouco das minhas sardas. Não vejo vermelhidão porque eu utilizei os primer colors, né? Eu fiz a neutralização das colorações da minha pele. Então a maioria das colorações já estão muito bem cobertas. O que eu vejo ainda é um pouquinho das minhas sardas, o que é de se esperar porque elas não foram neutralizadas. A aplicação com a esponja tão fácil quanto, eu adorei. Aliás, eu preferi com a esponja. Bases mais fluidas, mais líquidas como essa, eu prefiro aplicar com a esponja. Eu prefiro o tipo de acabamento que a esponja fornece para esse tipo de textura, tá? Mas ela funciona bem com kabuki
também. Do lado de cá, que eu apliquei primeiro, a base já tá com um toque bem sequinho, não transfere. É uma base que, mais uma vez, eu não vou sentir tanta necessidade assim de fazer a selagem. E apesar dela não ter uma promessa de ser resistente à água ou à prova d'água, não fala nada no site nem na embalagem dela, claro que quis fazer um testezinho só pra ver como é que ela se comporta quando borrifa a água na pele. E ela se comportou muito bem, viu? Ela não escorreu, a água fica por cima da base, não fica manchada. E quando eu fui secar, transferiu muito pouco, quase nada. Foi uma coisinha assim muito discreta. Então assim, apesar dela não prometer ser resistente à água, eu acho que é uma base confiável aí pra pegar uma chuvinha e não acontecer nenhum desastre. Ela é um seco bem confortável, parece que você sente a sua pele por cima aí da base. Claro que você sente sua pele, é que tem base que você sente primeiro a textura e depois você vai começar a sentir a sua pele. Não é o caso dessa, essa base ela não coloca aquela textura grosseira por cima da tua pele, a ponto de você sentir a textura da base primeiro e não a sua pele. Então ela fica bem fininha, bem confortável. E já tá com um toque bem sequinho, bem gostoso. Eu vou fazer um aumentinho de cobertura na região central pra ver o que acontece. Vou fazer com a esponja mesmo, coloquei só mais uma gotinha aqui na plaqueta. E vou fazer esse aumento de cobertura, mais essa área central aqui, ó. Não vou fazer muito, porque ainda tenho o corretivo pra testar, porque sim, essa linha Velvet conta com um corretivo de alta cobertura. Só pra ver essa questão de, Amanda, muda a tonalidade? Oxida! Ó, ela já tá bem sequinha e aqui eu tô aplicando mais uma quantidade e ela tá entrando com a mesma tonalidade e basicamente o mesmo subtom. Não vejo muita diferença. Então já responde aí essa pergunta de vocês, que eu sei que vai rolar aí nos comentários, né? E mesmo estando sequinha, aceita a cobertura, normalmente não abre, não dá aquele esfarelado, que tem base que quando você vai aumentar a cobertura, depois que ela tá sequinha, é aquele desastre, né? Não é o caso dessa, ó. Tá entrando bem bonita na pele mesmo. Já tô gostando, viu? Agora que eu finalizei a aplicação da base, acho que dá pra gente avançar, então, para os corretivos. Os corretivos, sim, são corretivos de alta cobertura. Para você que gosta do reboquinho, da pele bem corrigida, esse corretivo, então, vai ser para você. Segundo a marca, é um corretivo líquido hidratante de alta cobertura, com acabamento mate e fórmula confortável. Acabamento mate aveludado, textura cremosa e elástica, ilumina a região dos olhos, ótima durabilidade, não acumula nas linhas finas e não craquela, não transfere, vitamina E, testado dermatologicamente, testado oftalmologicamente, cruelty free e vegano. Ele possui uma volumetria de 6,5 ml e o valor R$ 64,90. Diferentemente da base, a embalagem dos corretivos é aquela embalagem mais tradicional, tampa branca, o corpinho é transparente, um acabamento mais brilhoso, onde você consegue visualizar muito bem a tonalidade do corretivo. Tem aqui o Velvet em adesivo. Vamos ver o aplicador. Aplicador também bem tradicional, um pouco mais alongado. Eu gosto desse aplicador que é um pouco mais alongado e ele é levemente curvadinho também, meio que na diagonal. São 15 tonalidades, eu recebi a tonalidade 3 e a tonalidade 6. E acho importante informar que as tonalidades são divididas da seguinte forma, tá? 1, 3 e 6, 8, 10 e 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31 e 34. Eu acredito que eles deixaram esses espaços aí, tipo entre 1 e 3, entre o 3 e o 6, para talvez futuramente lançar mais alguns tons, né? Então eles deixaram esses espacinhos, não sei, é uma suposição minha. Eu recebi o 6 e o 3, o 6 sendo quase da mesma tonalidade da minha pele e o 3 aquele tonzinho para iluminar. Inclusive vocês sabem que eu gosto de fazer aquele degradezinho de corretivo, eu já apliquei do lado de cá, apliquei um pouco do 6 aqui e o 3 no canto interno. Tô esperando dar uma assentadinha para depois já esfumar. Vou utilizar um pincel para espalhar esse corretivo. Realmente é alta cobertura. É alta cobertura, querido, hein? Me avisem nos comentários se vocês quiserem um vídeo testando só o corretivo sem a base, que daí eu faço esse conteúdo pra vocês lá no Instagram, tá? Mas ó, adorei a tonalidade por cima da base, ficou ótimo. Deu bem certinho no degradezinho que eu gosto de fazer, ó lá. Não ficou muito mais claro, que eu não gosto de fazer aquela iluminação muito mais clara, tá, gente? É gosto pessoal meu, tá?
Por isso que eu faço esse degradezinho de corretivo praticamente todas as vezes em que me maquio. A diferença aqui pra vocês verem. Porque eu tenho essa minha região aqui meio fundinha. Então olha como o corretivo tá projetando essa região minha que é mais profunda pra frente. Tudo isso é questão da refração da luz. E aparentemente para esse corretivo funciona muito bem. Olha, questão da profundidade, muito boa a textura desse corretivo. Também espalha super bem, mesmo esperando secar um pouquinho, dar aquela assentada, ele ainda espalhou super bem. E eu achei que, olha só a luminosidade que ele tá trazendo pro meu rosto, é uma coisa assim maluca, né? Completando a família Velvet, pelo menos por hora, pó translúcido. E aí talvez algumas pessoas pensem, poxa, Amanda, pó translúcido branco, será? Mas antes eu vou passar só um blush, gente, porque tô sentindo falta da minha coradinha. Esse daqui é o Extravaganza, é o Blush Baked, também de contém 1 grama. Primeiro vamos ao que a marca diz sobre o pó. Pó matificante de textura ultra fina e efeito blur. Efeito blur que suaviza imediatamente linhas finas, poros e marcas da pele, acabamento mate aveludado, fórmula super leve, não tem efeito flashback, vou testar isso pra vocês, ótima durabilidade, não acumula nas linhas finas, não transfere, possui ácido hialurônico na formulação, testado dermatologicamente, oftalmologicamente, cruelty free e vegano. É um pó de 10 gramas e o valor dele é de R$ 94,90, praticamente o mesmo valor da base. Aliás, detalhes sobre a embalagem, ele tem aquela peneirinha que você abre e fecha para evitar vazamentos. Confesso que eu tô apanhando um pouquinho dela porque eu não tô conseguindo identificar onde é que abre e onde é que fecha. Apesar de ter aqui a setinha, tá escrito Open and Close, eu não tô conseguindo achar o lugar exato onde sai a quantidade. Mas como eu já consegui uma quantidade aqui na tampinha, é essa quantidade que eu vou utilizar pra vocês, justamente porque não precisa ser muita coisa. Pincelzinho, tamanho intermediário. Esse daqui é um pincel da Dai que eu gosto de utilizar para fazer aplicação de iluminador, mas ele é ótimo também para fazer aplicação desse tipo de pó. É o F21. E aí eu vou bem pouquinho, gente, bem pouquinho. Eu vou focar mais no centro do rosto, porque como é uma base que fica bem sequinha, não sinto necessidade de selar muito essa base. Olha a diferença. Do lado onde eu já apliquei o pó. Ele não confere cor para a pele. Olha lá. E do lado de cá, sem selar. A diferença de controle de brilho, do efeito óptico, refração da luz, disfarça até volume. Tá vendo aquela profundidade que eu tenho aqui, ó? Isso já estava acontecendo com o corretivo. Agora, com o pó, vai ser a cereja do bolo, né? Vocês sabem que eu sou do time do viço do lado de cá, né? Mas eu vou aplicar o pó do lado de cá também, porque eu já apliquei do lado de lá, né? Não dá pra ficar um lado selado e outro não. Não aguentei, gente. Eu apliquei uma bruma mais hidratante na minha pele pra devolver um pouco do viço. Apesar de achar que o pó, ele cumpre muito bem a sua função, a sua proposta, pro tipo de pele que eu gosto, pro tipo de acabamento que eu gosto, eu particularmente não gosto da forma como ele matifica, que ele tipo tira bem o brilho. Mas pra quem é do time aí da pele um pouco mais opaca, pra quem tem pele mais oleosa, que precisa desse controle de brilho bem efetivo, com certeza vai gostar muito desse pó. Sem contar que o disfarce realmente, a questão da refração da luz realmente é muito eficiente, né? Olha essa região aqui abaixo dos meus olhos, como ela tá refletindo bastante a luz, como ela tá com volume, né? Como tá trazendo pra frente. Mas eu gosto, parece até que eu passei iluminador, né? Mas não, isso daqui foi só a bruma que eu apliquei, que foi essa daqui, ó, Cherry Blossom, da linha Bruna Tavares, que ela dá esse efeito mais molhado pra pele, que é algo que eu particularmente gosto, viu, gente? Bom, pessoal, eu já estou com essa base há cerca de 4, 5 horas, e o que eu posso passar de feedback já pra vocês nesse momento? Bom, gostei muito da base. Ela é uma base mais suave, realmente, uma base de cobertura média, que você fica com aquela pele bem mais natural, não muito texturizada. Gostei muito dos corretivos, quero testá-los sozinhos, assim, só aplicando sem a base, pra ver como é que eles vão se comportar diretamente na pele. Mas eu gostei, realmente eles não acumulam, não deixam a pele ressecada e etc. Até o momento que eu tava usando só eles, né? Gostei dos primers, achei a ideia brilhante. Claro que eu vou fazer mais uso deles, tudo isso, né, gente? Eu vou fazer mais usos, conhecer mais os produtos. Aqui é só primeiras impressões, tô conhecendo os produtos aqui junto com vocês.
mas o que eu vi já me empolgou bastante. O único produto que eu fiquei um pouco receosa e eu quero testar também com um pouco mais de cuidado é o pó translúcido. Pelo menos pra minha pele, tá, gente? Lembrando que minha pele é normal a mista, eu tenho oleosidade somente no nariz, no restante do rosto eu tenho pele normal. E agora que o tempo tá bem seco em Florianópolis, alguns pontos ficam até ressecados. Esse tipo de pó, por ser um pó de acabamento mate e tudo mais, eu senti que em algumas áreas do meu rosto ele deu uma ressecada. Parece que ele sugou toda a umidade que tinha na base, que tinha no corretivo e acabou sobrando só pigmento, sabe? Pra quem tem pele oleosa vai ser sucesso esse pó. Ele diretamente na pele, na minha pele, eu particularmente em algumas áreas do rosto eu não gostei do efeito, achei que secou mais do que eu gostaria. De resto eu tô super contente, vocês estão vendo esse viço aqui? É só do blush que eu utilizei, eu não passei iluminador, então é uma base que fica sequinha ao toque, que fica extremamente confortável, mas ainda assim traz aquela leveza, aquele aspecto de pele, assim, tipo recém-hidratado, sabe? Claro que eu ainda vou fazer um teste longo, principalmente da base, até testando com outros produtos pra ver como é que ela vai se comportar com outras preparações e tudo mais. Se vocês quiserem um vídeo mais focado só na base, comentem aqui embaixo pra saber. Hoje é só um vídeo de apresentação pra vocês de todos os produtos que eu recebi da linha Velvet, saber o que vocês acharam da nova proposta, se vocês estão ansiosas ou ansiosos por mais produtos dentro dessa linha, quero saber qual é a sua expectativa em relação ao crescimento da linha Velvet. A linha está sendo lançada hoje, segunda-feira, dia 28 de agosto. Não sei se essa resenha vai sair exatamente dia 28, mas bem próximo da data de lançamento para ajudar vocês a conhecer um pouco mais sobre os produtos. Por hoje eu fico por aqui, mas se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, ele é muito importante para o vídeo, para o YouTube entregar para mais pessoas. Se você me conheceu através desse vídeo, pense em se inscrever no canal e caso você efetue a sua inscrição, ative o sininho de notificações para o YouTube te avisar sempre que eu postar um vídeo novo. Grande beijo para vocês e até a próxima!